Boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Neuromodulação no Tratamento da Dor. Para quem não me conhece, eu sou Sidney Stray, médico, sou professor de cursos de neuromodulação e também professor de curso de pós-graduação em neuromodulação. E realizo podcast sobre este assunto, sempre com a presença de um médico convidado com conhecimentos em neuromodulação. E conversaremos sobre a sua experiência em tratamento de dores crônicas com o uso da técnica de neuromodulação. O nosso objetivo é trazer para as pessoas que sofrem de dor crônica uma nova possibilidade de tratamento, uma maneira de controle da dor mais eficaz e contribuir para uma melhor qualidade de vida. Neste podcast, sempre abordaremos com um colega médico, convidado, conversa sobre a aplicação de técnicas neuromodulatórias em casos clínicos de dor crônica. Se você que nos assiste conhece alguém que possa se beneficiar em receber essas informações, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais esta oportunidade, que poderá transformar a qualidade de vida de quem sofre de dor. E hoje temos como convidado o Dr. Saliciano Lima, que é médico de família e comunidade, trabalha no Rio Grande do Norte e atualmente trabalha no tratamento de doenças utilizando técnicas neuromodulatórias, com muito sucesso no tratamento da dor crônica. O Dr. Saliciano vai conversar conosco sobre alguns casos clínicos em que o conhecimento e aplicação de técnicas neuromodulatórias impactaram e impactam no tratamento da dor crônica. Eu sei que o Dr. Saliciano tem inúmeros casos para compartilhar e poderíamos realmente ficar falando horas aqui e o tema não seria esgotado. Mas tenho certeza que o pouco que conversaremos, por uma questão de tempo, já será de grande valia para inúmeras pessoas que sofrem de dor crônica. Eu convido a vocês, se tiverem dúvidas, compartilharem. Se tiverem dúvidas, perguntarem também durante o podcast, que nós poderemos responder. Então, seja bem-vindo, Dr. Saliciano. Muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui comigo e trazer a sua experiência no tratamento da dor, que eu tenho certeza que muitas pessoas poderão ser beneficiadas, né, com os seus conhecimentos e trazer essa possibilidade para essas pessoas aí que sofrem de dor. E se eu esqueci de algo no apresentar, por favor, pode complementar sua apresentação, por gentileza. Bem-vindo. Valeu, obrigado, Sidney. Boa noite, pessoal, todo mundo que estiver ouvindo, ao vivo ou não, né? Bom, acho que já resumiu bem, né? Desde quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo ferramentas inovadoras no tratamento da dor, né? E aí a neuromodulação acaba talvez sendo o carro-chefe nesse processo, né? Isso acho que muda até a forma da gente pensar, né? Eu lembro, conversando com alunos, né, da graduação, recentemente, eu lembro de que quando antes de lidar com essas ferramentas, né, especialmente a neuromodulação, atender um paciente, olha como as coisas são, né, a gente atendia um paciente que reclamava, né, se queixava frequentemente de dor, dor aqui, dor no ombro, dor no joelho, dor no pé, dor em todo canto, e a gente atribuía essa dor muitas vezes à artrose e tal, era um paciente difícil, né, era um paciente que gerava uma angústia na gente, porque a gente sabia que não estava conseguindo dar uma resposta, né, prescrevia anti-inflamatória, analgésico central, fisioterapia, e o paciente tem uma melhora pequena, né, insignificante até, né, mas sempre retornava com as mesmas demandas. Então, era um paciente que era angustiante, às vezes, até atender, né, porque a gente não conseguia resolver. Depois da neuromodulação, ficou o contrário, ficou o paciente bom de atender, né, porque a gente conseguia dar uma resposta e uma melhora praticamente imediata, na maioria das vezes, né. Então, Pode falar. pelo que eu estou captando, né, houve uma mudança na maneira de tratar, na maneira que o Dr. Saliciano atuava antes no tratamento de doenças e de dor, e depois do conhecimento da técnica de neuromodulação,
houve uma, que disse até que fica gostoso de tratar, houve uma mudança. O que exatamente mudou para você, Saliciano, com o conhecimento Perfeito. da neuromodulação? Perfeito. Eu acho que assim, são duas vertentes principais. Uma é no entendimento do adoecimento, né? E muito disso eu aprendi com você, inclusive. O processo de adoecimento, a gente passa a ver o processo de adoecimento de uma forma diferente, né? Os conhecimentos de anatomia, de neuroanatomia, de neurofisiologia, de neurociência, elas acabam sendo muito mais úteis no dia a dia, muito mais do que a gente aprendeu, às vezes, lá atrás na graduação, na residência ou no mestrado. Uh, e isso faz a gente entender o paciente de uma forma diferente. E uma vez que eu tenho uma ferramenta, que eu faço um procedimento ali, que em poucos minutos, 20 minutos, eu consigo, o paciente termina o procedimento de uma forma absolutamente segura. E ele diz, nossa, dor no ombro, olha, eu consigo mexer o ombro que eu não estava conseguindo levantar, né? Há 10 anos, às vezes, que eu não conseguia fazer esse movimento no ombro, e com uma sessão de 20, 30 minutos, no máximo, a gente consegue dar uma qualidade de vida e dar um alívio que a pessoa não vinha tendo com muitos medicamentos, traz uma satisfação pessoal muito grande, né? Eu lembro de um caso agora, Sidney, bom, lembro de vários, né, mas um que descreve bem isso, foi uma paciente, né, que tem um diagnóstico de enxaqueca, né, enxaqueca com cefaleia tensional, né, se não tiver profissionais de saúde assistindo, é uma dor de cabeça, né, uma dor de cabeça que fica em pressão, né, uma crise de enxaqueca, vinha tendo isso há mais de 10 anos, olha só, mais de 10 anos referindo crises de enxaqueca e dor de cabeça semanalmente, e que já tinha usado vários medicamentos, né, gabapentina, pregabalina, topiramato, amitriptilina, enfim, e que não tinha uma melhora. Eu fiz 4 sessões para ela. Na primeira sessão, ela já percebeu, já saiu melhor do que entrou. Na primeira sessão, né? Depois de 4 sessões, ela me disse, é paciente recente, né? Ela me disse, olha, estou 100% sem dor. 100% sem dor, né? 4 sessões, né? Então, imagina a satisfação pessoal, né? Uma paciente com crise de dor de cabeça há 10 anos, mais de 10 anos, jovem, já tinha usado vários medicamentos e que a gente, com 4 sessões, conseguiu praticamente resolver o problema, né? Uma coisa impressionante, né? Então, traz uma satisfação pessoal, assim, totalmente diferente. E tu traz uma coisa muito importante também, pegando o teu exemplo, né? Que todos os pacientes, a princípio, se não com raras exceções, já na primeira sessão já tem uma melhora muito significativa. O paciente se surpreende realmente com o resultado na primeira sessão, porque ele está acostumado com o quê? Ele está acostumado a conviver com uma dor, no caso dessa pessoa, 10 anos com cefaleia, né? E já passou por inúmeros médicos, provavelmente, já fez todos os exames possíveis, já tomou todos os remédios possíveis, já fez com certeza outras maneiras de tratamento, com outras especialidades, inclusive como um acompanhamento fisioterápico, de repente, enfim, já usou a maioria dos mecanismos possíveis que nós aprendemos na graduação, e na primeira sessão já tem uma melhora muito significativa, e você falou que no seu caso, em 4 sessões nesta paciente, ela estava 100% sem dor. É realmente algo que é uma técnica, né, que surpreende bastante o paciente. Claro, no início, lá há anos atrás, quando eu comecei, eu confesso que me surpreendia muito os resultados que eu estava obtendo. Hoje é natural para nós sabermos que o paciente chega de um jeito, e se a gente consegue fazer o diagnóstico adequado, consegue realmente buscar a causa que levou àquela queixa, né? E a causa não é geralmente no local, é a distância, normalmente é a distância, é uma satisfação muito grande, surpreendente para o paciente, e no início da carreira de neuromodulador nos surpreende muito também. Os colegas começam a fazer o curso, né? Eles dizem isso, nossa, que surpresa, que surpreendente o resultado, e realmente, como disse, fica gostoso de tratar, como as tuas palavras comentou antes, né, Saliciano? Exato, é interessante como a vida da gente às vezes dá volta, né? Porque é o paciente que era difícil de atender e passa a ser o paciente bom de atender, gostoso de atender, né? Porque a gente tem um resultado, na maioria das vezes,
parcialmente mais imediato, né? E aí vem uma outra questão, né? Talvez dá um tema de podcast, neuromodulação, muito além da dor, né? Fica a sugestão aí, porque a gente acaba usando para várias outras situações, né? Eu tenho uma situação específica que eu vejo um resultado realmente, assim, também muito bom, que é pós-AVC, né? Recuperação pós-AVC. Principalmente se o déficit for motor, né? For limitação física. É impressionante o resultado, assim. Aí, Hoje mesmo eu atendi uma colega, Saliciano, que veio pela segunda vez comigo, teve um AVC, faz já um ano, vai fazer 2 anos agora que ela teve AVC. E ela realmente ficou com o lado esquerdo totalmente paralisado pós-AVC. Na verdade, foi em função de um tumor que ela teve, né? E, enfim, e ficou com sequelas, inclusive sequelas de alterações de suor na mão. E a gente, em 2 sessões, já teve uma melhora muito significativa. Isso que já faz aí mais de um ano que ela teve o AVC. Então, se o paciente que teve AVC nos procura de maneira imediata, a nossa resposta é muito melhor. Muito melhor. E se o paciente nos procura tardiamente, nós também conseguimos ajudar. E muito. Só que talvez não tão resolutivo como seria se nós iniciássemos o quanto antes, no caso, o tratamento com neuromodulação. Mas, independente de quando o paciente nos procura, a gente realmente consegue trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente e uma esperança também, né? Uma esperança de que dias melhores virão, mesmo que seja com muito esforço também, porque a neuromodulação não é magia, é ciência, é médico compreendendo o que realmente o paciente, aonde estão as vias de conexão que deixaram de existir em função de determinadas patologias, e que a gente possa fazer um diagnóstico e ajustar onde está falhando, se for possível, obviamente, nem tudo será possível, mas a resposta que nós obtemos, geralmente, é muito, mas muito gratificante mesmo. E o paciente também, ele fica realmente feliz e satisfeito com um processo, um tratamento que dá esperança a ele, que ele evolui a cada sessão, que ele melhora a cada sessão. Isso que é muito importante. Exatamente. Eu acho que a gente precisa, como o trabalho que você está fazendo, né? Estou tentando fazer também recentemente, aí faz 1 mês e 2 meses, né? Praticamente, então, um pouquinho menos, de divulgar mais nas redes sociais qual o benefício da neuromodulação nas diversas situações, né? E, assim, no paciente na vida real, às vezes ele pergunta, aquelas agulhinhas com choquinho, né? Então a gente trabalha com isso, talvez tentar desmistificar e se chamar mais pelo nome correto, né? Olha, coloca umas agulhinhas, dá um choquinho, não é choquinho. A gente vai utilizar estímulos elétricos, eletromagnéticos, usar as agulhas para conduzir, e com isso a gente vai modular células nervosas, músculo, fáscia, quer dizer, a gente vai fazer um processo realmente de neuromodulação, estimular a sua neuroplasticidade cerebral, central. Então, talvez a gente usar bem esses termos, todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com isso, para não ficar como se fosse é só dar um choquinho ali, coloca uma agulhinha, dar um choquinho, né? Porque senão fica uma coisa muito como se fosse uma coisa muito simples, né, de fazer. E, na verdade, como você falou, requer um conhecimento, né, de neuroanatomia, neurofisiologia, fisiologia neuromuscular, né, bem intenso, né? Exato. A Rita colocou aqui a melhoria do paciente de forma contínua e progressiva é uma das grandes conquistas do tratamento com a neuromodulação. Perfeito, Rita. Belo comentário. Obrigado por comentar, Rita. Inclusive, eu deixo aberto ao pessoal que está entrando, chegando, a possibilidade de fazerem perguntas ou comentários, como a Rita colocou agora. Fique bem à vontade, nós estamos aqui para compartilhar e para informar também. Então, convido as pessoas que estão assistindo que possam realmente, se desejarem, se tiverem qualquer dúvida, coloquem aí, que a gente vai fazer o possível aqui para ficar atento à sua pergunta e respondê-la também, obviamente, né? E essa paciente que tu trouxe aí com cefaleia, que melhorou em 4 sessões, 10 anos
de dor, medicações. Ela está tomando alguma medicação atualmente? Então, é uma boa questão. Como eu faço a parte de medicina clínica também, né? Sou médico de família, faço muita parte de clínica médica. Eu tenho o hábito na minha prática de desmamar medicamento. Então, por exemplo, ela estava usando nortriptilina, se não me engano. Minto, ela estava usando nortriptilina e pregabalina. Ela usando você vê, dois medicamentos. A gente fez uma vez por semana, né? Só, Hoje. nós estamos falando também com pessoas leigas, então diga o que é essa medicação para o pessoal. Tá, é verdade. Então ela estava. Nortriptilina é um antidepressivo, né, pessoal? E que numa dose baixa ela pode ser usada para o tratamento de prevenção de crises de enxaqueca, né? Assim como a pregabalina, que é mais um anticonvulsivante, mas que também pode ser usado para o tratamento medicamentoso de dor crônica, de uma forma geral, dor neuropática, né? Aí que alguns têm usado como tratamento profilático, né? Quer dizer, para prevenir crise de enxaqueca. Como ela tem E, uma enxaqueca. Hã? e tu falou no antidepressivo, né? E é muito comum o paciente com dor evoluir também para quadros deprimidos, que deprimem, né? Então, realmente a dor crônica pode levar a alterações dos estados emocionais. Por isso que é tão importante ter uma técnica que possa ajustar esse tipo de situação também. Desculpa te Perfeito. interromper. Não, perfeito. Acho que você complementou bem, né, a questão da dor crônica, e aí para todo mundo saber disso, né, não é simplesmente, não é porque a dor em si causa irritabilidade e deixa a pessoa mais estressada, tensa e mal-humorada. Isso acontece, mas não só por isso. O fato de ter um estímulo doloroso, a pessoa ter a percepção de dor, isso vai mudando as vias sinápticas ali no cérebro, né, então eu tenho dito para o paciente assim, olha, ó, a parte do cérebro que regula a dor, ela se conecta com a parte do cérebro que regula a ansiedade, o humor, o bem-estar, a sensação de bem-estar físico e emocional. Então, isso vai modificando o cérebro fica dando curto-circuito mesmo ali, né? Então, essa paciente tinha isso, inclusive, a nortriptilina, ela usava não só por conta para tentar reduzir as crises de enxaqueca, mas ela usava também porque estava muito ansiosa, estressada. Hoje faz mais ou menos 2 meses desde que a gente começou, porque eu fiz uma sessão por semana e inicialmente depois eu estou fazendo um desmame aí, fazendo sessão quinzenal mesmo, que não tenha mais crise nenhuma, mas nesse processo de desmame para realmente tentar aí fazer o mínimo possível, o mais espaçado possível entre uma sessão e outra, né? A gente está nesse processo de desmame das sessões. Com 1 mês eu tirei a pregabalina. Com 2 meses, agora recente, eu tirei a nortriptilina. Paciente, ela, na última sessão, ela já estava 1 mês sem usar a nortriptilina e um mês e 2 semanas sem usar a pregabalina, sem dor, dormindo melhor. O marido até brincou e disse: Não, doutor, ela está até mais bem-humorada, né? Ela está mais feliz, né? Uma sensação de bem-estar, né? Exatamente. Tu trouxe para ela qualidade de vida. E isso vem com um comentário que colocaram aqui, que a Rosa Paiva colocou, exatamente dentro do que tu está comentando. Ter qualidade de vida, não dependência farmacológica. Olha só que interessante. É exatamente isso, né? Hoje, as medicações são importantes, ninguém nega isso, muito pelo contrário, nós médicos precisamos delas, né? O que a gente não pode é ficar considerando que só a medicação é capaz de resolver o processo. Até porque se a pessoa toma a medicação e não para de tomar, a medicação está mantendo ela melhor, com certeza absoluta. Mas se ela continua tomando, ela não está curando. E a neuromodulação pode chegar, não vou dizer que ela vai curar, mas ela pode melhorar muito até a redução da medicação, e ela melhora também o bem-estar, ela melhora as funções, ou seja, geralmente a dor está relacionada com alguma disfunção, quem tem dor crônica fica menos funcionante em determinadas situações, ou até em muitas situações, principalmente naquelas que se deprimem também, porque a depressão acaba afetando como um todo, né? Então, isso a neuromodulação pode restabelecer, a funcionalidade. E é o que interessa, né? A qualidade de vida tem a ver também com funcionalidade. Quem é hipofuncionante tem menos qualidade de vida, com toda certeza, né, Saliciano? Perfeito, exatamente. E aí vem um outro caso aqui, né? Eu acho que seria bem interessante compartilhar na linha lá da neuromodulação, muito além da dor, né? Eu lembrei muito de você nesse caso, né? Esse caso é um pouco mais antigo,
paciente com tontura, né? Hum. E foi impressionante, assim, esse eu precisei realmente de um número de sessões maior, né, mas depois eu não vou saber exatamente quantas, 8, 10 sessões, algo em torno disso. Agora tu O explica por paciente, que tu lembrou de mim. Porque alguém vai pensar, será pois que ele é é. tonto, que é tontura também? Então, eu lembrei de você porque eu lembrei de uma aula que eu assisti com você, né, músculo tensor do tímpano, inervação do trigêmeo, inervação do facial, né, e aí eu fiz exatamente isso, eu comecei modulando, fiz modulação do facial e do nervo trigêmeo, né, sem agulha lá, com eletrodo na face, inicialmente sem uma resposta, acho que as primeiras 2, 3 sessões, a resposta pequena, mas como é uma paciente que estava com uma crise, ela vem com aquele diagnóstico, né, labirintite, ou vertigem e tal, né? Só que era uma paciente que o contexto clínico não justificava, né? Já tinha feito ressonância, né? Todo aquele pacote de exames laboratoriais diversos, né? Dosar todas as vitaminas, tudo, né? Micronutrientes, laboratório, não tem anemia, colesterol, nada disso. Então a gente resolveu insistir, né? Em fazer mais sessões. Depois lá de 7, 8, 9 sessões, a paciente começou a melhorar. E ela usava usava a flunarizina, né, contínuo, né, para prevenção das crises, né, e assim tinha crises, ela disse que tinha crise quase todo dia, né. Depois de um pouco mais de 7, 8 sessões, ela foi começando a melhorar. Lá por volta da sessão número 12, 13, ela estava praticamente assintomática. Tirei a flunarizina de uso contínuo. Hoje em dia, né, nos últimos meses, pelo menos, está totalmente assintomática, nunca mais teve crise de tontura e não usa mais flunarizina, né? Que tem alguns efeitos colaterais importantes. Eu vou aproveitar que tu trouxe isso, esse caso, para complementar de uma maneira, para ver se eu consigo atingir uma informação para o pessoal que não é médico e sofre disso, né? Pessoal, o que eu gostaria de contribuir nesse momento, já que o Saliciano trouxe esse exemplo também, é que a maioria, a grande maioria, mas a maioria mesmo das vertigens e tonturas, como são conhecidas, ou tonteiras, como são conhecidas aí no mundo leigo, né? Ela provém de uma compressão de uma artéria que falta uma irrigação, então, sanguínea, ou seja, de oxigenação, ou seja, de nutrientes, num determinado núcleo que se encontra no tronco encefálico. Esse núcleo é justamente o núcleo vestibular. E, dependendo como estão as vértebras no pescoço, ela comprime essa artériazinha, que é a artéria vertebral, e aí diminui o fluxo e vem a tontura. Por isso que mexer a cabeça, claro que não são todos os casos que funcionam assim, mas a maioria dos casos, mexer a cabeça aumenta a tontura, porque diminui o fluxo sanguíneo nos núcleos vestibulares. E a neuromodulação, como é que ela age? Nós agimos em determinados músculos, fazendo com que restabeleça desapareça essa compressão dessa artéria e restabeleça, então, o fluxo sanguíneo desse núcleo, e por isso que o Salesiano está trazendo aí que pode retirar a medicação, que o paciente não tem mais essa queixa. Por quê? Porque foi tratada a causa. Enquanto que, nesse caso, a flunarizina estava só mantendo assim, e aí mesmo assim continuava esporadicamente tendo crises. E isso não é qualidade de vida, né? Ter crise de vertigem é realmente algo que incapacita as pessoas. A pessoa não pode dirigir um carro, nesse caso, não pode, de repente, ir para o trabalho porque pode se machucar, no momento que pode se mexer muito o pescoço, pode cair em cima de isso, uma situação perigosa, literalmente, né? Então, é muito importante esse exemplo que tu está trazendo, e eu só estou complementando para que as pessoas que conheçam gente com tontura possam compartilhar que existe uma forma de acabar com isso, na maioria das vezes. Perfeito, exatamente. E olha a explicação que você deu, né? Excelente, assim, e para o pessoal ver, né? Assim, médicos, não médicos, né? Não profissionais de saúde ou não, vejo que existe uma explicação neuroanatômica, neurofisiológica, muitas vezes neurocientífica para muitos sintomas, né? Outra situação, né? Outras situações que a gente tem pego bastante é a dispneia pós-Covid, né? A dispneia, fadiga, indisposição, astenia, né?
né? O quanto Sequelas. lá que sequelas do pós-Covid, exatamente, inclusive Covid leve, né? Covid leve, Covid que a pessoa teve um resfriado ali, nem febre teve, ficou bem clinicamente do Covid, só que ficou com sequelas, né? O Então, pós-Covid pode varar de uma simples fadiga a um AVC ou até coisa pior, né? exato, e esse sintoma, apesar da fadiga, da indisposição, às vezes ficar com a memória turva também, alterar partes, manifestações neurocognitivas, né, memória ficar ruim, ficar meio com dificuldade de concentração, sensação de dispneia, né, apesar disso não matar, né, mas isso traz muito prejuízo na qualidade de vida, isso é muito comum. E aí, né, modular o pessoas, fazer algumas intervenções ali, neuromodulatórias, tem um resultado realmente assim, impressionante, né? E às vezes tem pacientes que vêm usando uma caixa de suplementos aí, faz uma feira na farmácia com suplementos sem melhora, e a gente consegue melhorar com a neuromodulação. Tem uma perguntinha aqui da Rita. Então, muitos pacientes estão sendo diagnosticados como labirintite e muitas vezes pode ser compressão vertebral por alteração postural? Exatamente, tá? Na verdade, a labirintite é um termo conhecido no mundo leigo. As pessoas que não são médicas, quando tem tontura, falam, estou com labirintite. A labirintite em si é uma inflamação no labirinto. E esta inflamação no labirinto relativamente é muito rara. Eu, particularmente como médico, nunca tive um caso de labirintite. O que nós temos é esse caso de tonturas, que a gente consegue, daí, com a neuromodulação, fazer com que reposicionar as vértebras que estão comprimindo determinada artéria, e aí a pessoa realmente deixa de ter esse sintoma que é conhecido como labirintite, ou a tontura, ou vertigem. Obrigado pela pergunta, Rita. Excelente a tua pergunta, espero ter respondido. E as alterações vertebrais podem gerar, né, alterações posturais, como ela está colocando ali como pergunta. E o contrário é verdadeiro também. Uma alteração postural pode fazer que as vértebras sejam deslocadas milimetricamente, minimamente, e seja o suficiente para diminuir o fluxo sanguíneo frente a uma estrutura, né, a ponte, dentro do tronco encefálico, que pertence ao tronco encefálico, e não leve nutrientes suficientes nem oxigenação para o núcleo vestibular. Obrigado pela pergunta, Rita. Perfeito. Inclusive a labirintite, né, se a gente for ver o diagnóstico específico, o nome técnico ao pé da letra, essa inflamação é decorrente de infecção, né, o tratamento seria assim, internar antibiótico endovenoso, né, na veia, Por isso é que eu nunca coisa vi. realmente muito rara, né, de acontecer, graças a Deus é muito raro, né, É. então, virou um nome popular, e aí todo médico fala labirintite, né, Claro que existem também tumores que podem causar essa tontura, mas isso é mais raro ainda. Mas existe essa possibilidade. Na medicina, a gente disser que não pode, a gente pode estar mentindo. Pode acontecer de tudo. Mas o mais frequente, a gente, com neuromodulação, pode resolver a grande maioria dos casos. Então, se você conhece alguém que tem esses sintomas, veja se ele pode conversar com um médico que possa fazer essa técnica e livrar essa pessoa desse incômodo, literalmente um incômodo. Tem alguns casos, Sidney, que é até bom estar conversando com você agora, outros colegas também assistindo, que eu não achei muita descrição na literatura, né? Que é chikungunya, né? Uhum. Bom, chikungunya todo mundo conhece, né? O leigo, todo mundo conhece que chikungunya frequentemente pode evoluir com a dor crônica, né? E eu tenho achado mais ou menos, visto na prática, mais ou menos alguns padrões, né? Aqui no Nordeste a gente tem muito, né? Em Natal tem muito paciente com chikungunya. Quase todo ano tem um surto, né? Pelo Uhum. clima, pelas chuvas, né? Questões locais também. E dos pacientes que eu tenho feito de forma rotineira ali, 7, 8 sessões, tem tido uma resposta muito boa, né? E mais ou menos nos mesmos padrões, nos mesmos padrões de locais ali, cotovelo, músculo, punho, ombro, tornozelo, né? Então é interessante isso, né? Talvez a gente precise Não, estou trazendo pesquisar mais e tu tá publicar sobre trazendo isso.
ouro, porque nós falamos aqui de uma maneira muito superficial, porque a gente não tem como aprofundar nesse tipo de live, né? Tu falou sobre sequelas do Covid, agora está fazendo chikungunya, mas entra aí dengue, entra aí todas as sequelas possíveis, né? Eu atendi um colega médico que ele teve, se eu não me engano, foi chikungunya também. Eu estou só não lembrando agora se foi chikungunya ou dengue, mas eu acho que foi chikungunya. E ele estava participando de um curso e ele ficou com sequelas como? Ficou com tremores no membro superior esquerdo e tremor no membro inferior esquerdo, que ele tinha que segurar a mão para poder, que era incômodo, ele não conseguia segurar uma garrafa de água, por exemplo, sem a água, se a garrafa estivesse aberta, né? Sem se molhar se ele fosse tomar, por exemplo, né? E ele também tinha muita questão ficou sem suor, ou seja, teve uma desautonomia, porque houve uma mudança aí da questão simpática, né? Então, como eu estava fazendo o curso, eu me propus a fazer uma neuromodulação, tratá-lo, coloquei umas agulhas em determinados locais, 2 agulhas no total, e o tremor da mão, ele conseguia tomar a água após com a própria a mão que tinha, parou o tremor. E o suor também voltou na axila, que ele referiu que não tinha. E a perna parou de balançar também, parou de tremer. Então, realmente, é algo fantástico. Isso na sessão durante o curso. Claro que depois, o ideal é ele se manter fazendo para poder resolver as questões de estímulos cerebrais, que é a neuroplasticidade, para poder, então, se manter sem essa sequela, sem esse tremor. Mas é muito interessante. Então, sequelas nesse tipo de situações, fiquem com isso na cabeça. Pode ser importante conversar com o médico que faça neuromodulação, porque talvez ele consiga fazer o tratamento e retirar esse tipo de sequela que é tão incapacitante e incômoda para o paciente. Isso, e assim, acho que essa mensagem para todas as pessoas, né, a quantidade de pessoas que estão sofrendo com dor crônica, vítima dessas arboviroses, acho que o chikungunya mais comum, né, é imenso no Brasil. A gente está falando de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil que estão sofrendo, às vezes usando vários medicamentos com efeitos colaterais, alguns efeitos colaterais graves, né, corticoide de uso prolongado, sem ter um tratamento tão adequado. Eu tive um paciente recente que é médico, né, também chegou a fazer lesão hepática por conta lesão no fígado, por conta de um dos medicamentos, né, e a gente resolveu com neuromodulação tirar os remédios dele, chikungunya, teve o chikungunya pesado, né, e então, assim, essa informação é utilidade pública, né, você que tem dor por pós-chikungunya, não se conforme de ficar sofrendo, me acostumei, não se conforme, tem tratamento para isso, né, então busque um médico que trabalha com neuromodulação para ver se talvez possa te ajudar, e às vezes te ajudar muito, na verdade, né. E é interessante que nem todo médico conhece essa técnica ou essas técnicas, e muitas vezes, pela falta de conhecer, ele também, obviamente, não vai indicar. E eu já tive pessoas que me procuraram, por exemplo, com fibromialgia, e chegaram dizendo exatamente isso, que o médico, a equipe de dor que tratava aquela paciente, já tinha informado que ele teria que se acostumar com isso, que isso ia ser para sempre, que a questão é se conformar que vai ter dor o resto da vida. Olha a falta de conhecimento em neuromodulação. Quando esse paciente chegou, em 3 meses ele estava de alta, sem remédio nenhum, nem os antidepressivos da qual ele já estava usando em altas doses. Então, o que nós temos que ver? O que nós temos que olhar no paciente? Nós temos que procurar o que está errado nele, o que fez ele realmente ter aquele tipo de dor, aquele tipo de quadro. Qual é a disfunção principal que nós temos que atuar? E a partir daí a gente consegue mudar o futuro dessa pessoa, o futuro não agradável de quem tem sequelas, de quem tem dores crônicas em relação a qualquer patologia. E a neuromodulação está aí, está presente aí no meio médico, disponível para que todos os colegas médicos possam conhecer a técnica e livrar o seu paciente ou dar mais qualidade de vida ao seu paciente.
Ok? Tem mais um comentário aqui da Rita. Muitos pacientes com queixas de dores articulares crônicas após chikungunya, com melhora significativa após a neuromodulação. A Rita faz neuromodulação em Maceió, se eu não me engano. Depois confirma aí, Rita. Então, pessoas de Maceió que tiverem alguma necessidade, façam contato com a Rita. E pode procurar no meu site também médicos que fizeram já os cursos, que estão lá, como a Rita, por exemplo, os seus contatos para que possam receber dúvidas dos colegas, das pessoas que estão nos assistindo, né, de pacientes, e conversar para ver se é o caso de fazer neuromodulação para alívio. Exatamente. Tem só mais uma situação que situações que são, essa não é tão frequente, mas não é muito rara também, que é a dor regional complexa, né, dor regional simpática complexa, né, que é uma situação um pouco mais severa, eu diria, né, não tão frequente quanto a dor da chikungunya, mas que quando acomete, gera uma carga de sofrimento enorme, e na verdade, a neuromodulação também pode ser uma ferramenta muito útil, né, eu estou fazendo termografia também, então, assim, tanto a termografia quanto a neuromodulação em conjunto aí, uma para ajudar mais o diagnóstico e a outra muito no tratamento, né? Sair um pouco, assim, eu vejo muito, realmente, o pessoal foca muito no medicamento, né? Medicamento, que eu também adoro farmacologia, mas, assim, tem que saber os limites dela, né? E nessas situações, a neuromodulação tem um potencial enorme, né? Principalmente se for pego no início do quadro. Realmente esses quadros que são descritos são quadros de muita dor, muito sofrimento do paciente, porque é uma dor que a medicina atual não explica, né, a origem, apenas suspeitam da origem e não tem tratamento pela medicina, digamos assim, que nós aprendemos na faculdade, né, quase que, a não ser com medicamentoso, alguma fisioterapia, e mesmo assim desencadeia muita dor no paciente, enquanto que a neuromodulação pode fazer a correção disso. Normalmente a gente consegue resultados fantásticos, né, Saliciano? Exatamente. Saliciano, tu tem aplicado em hospitais essa técnica ou tu trabalha no consultório? Como é que é a tua atividade? Onde é que tu utiliza a neuromodulação? Posto de saúde, no consultório, hospitais? Onde é que tu costuma aplicar? Então, no momento, eu estou aplicando mais no meio privado, né, tanto no consultório particular, quanto eu estou fazendo um ambulatório de é um ambulatório que eu estou chamado lá, dor e neuromodulação, no hospital privado aqui em Natal, né, entendendo via planos de saúde e tal, particular e plano de saúde, e tem uma demanda interessante, como a demanda é altíssima, né, assim, eu comecei não faz muito tempo, faz aí uns 3, 4 meses nesse serviço, e já tem lista de espera aí lá para frente, teve que aumentar novamente a carga horária, porque, assim, apesar de não estar divulgando muito, mas a lista de a quantidade de pessoas, um conversa com o outro, vê o resultado, né, hoje pela manhã eu estava atendendo, inclusive, né, tem uma paciente que chorou no meio, uma dor lombar por uma hérnia de disco, né, uma sessão sofrendo nem sei quanto tempo, essa aí é muito tempo, ela é idosa, assim, mais de 20 anos de dor, né, uma sessão, ela disse que não alivia 100% numa sessão, claro, não é mágica, né, ciência não é mágica, mas, assim, um alívio perceptível, substancial, né, então ela chorou e quis me abraçar, não sei o que, nossa, eu vou recomendar a todo mundo, eu falei, calma, não recomenda muito não, senão não vai ter vaga, então é Deixa eu impressionante o recomendar. resultado. Deixa eu recomendar. É importante que todos Deixa eu saibam recomendar. que tem o Saliciano lá para ajudá-los. E por Então que esse que tem isso sido o acontece, né? público. Por que vai ter filas aí te procurando? Porque simplesmente nós médicos, né? Nós recebemos aí o conhecimento na faculdade que é importante, claro, mas a gente aprendeu muito a focar o local da dor, né? E que está correto, investigar o local da dor está correto também, né? Só que na maioria das vezes, esse local que é a queixa do paciente é uma consequência de uma disfunção mais distante. E é isso que faltou, é esse conhecimento que faltou nós termos durante a faculdade. Então, se a gente ficar simplesmente analisando o local, nós estamos perdendo a oportunidade de achar a causa, muitas vezes, na maioria das vezes. Porque o exame local vai mostrar alterações, mas o exame à distância não mostra alterações, por questões assim de
tipo de musculatura, de tipo de funcionalidade de musculatura. Então, algumas se manifestam antes, quando tem alguma disfunção, numa imagem, por exemplo, no exame de imagem, e outras não aparecem, mesmo sendo a causadora da disfunção. Por isso que nós não aprendemos essas durante a faculdade. Mas, antes tarde do que nunca, agora nós estamos trabalhando com isso, né? Então, essas consequências de local distante da dor, a gente consegue buscar e neuromodular. E por isso é que, no momento em que alguém consulta comigo, ou contigo, ou com qualquer colega que faça neuromodulação, e você resolve um problema, ou começa a resolver um problema que ela tem há 5, 6, 10, 20 anos, o que ela vai pensar? Eu vou levar todo mundo que eu conheço com dor para conversar com o Saliciano, para conversar com o Sidney, para conversar com a Rita, para conversar com o Oswaldo, Elizabeth, doutores que fazem neuromodulação em determinados locais do país. Então, isso faz com que os nossos consultórios realmente tenham um valor, não digo nem valor financeiro, mas um valor assim de que não tem preço, de tratar pessoas e patologias que a maioria dos colegas médicos ainda não estão conseguindo atender a necessidade do paciente. E não acontecendo isso, às vezes ele também não tem para quem indicar e acaba dizendo, olha, você precisa consultar com alguém para ver essa parte psíquica, que não tem nada de psíquico, é realmente dor, a dor existe ali, apesar de não aparecer às vezes em exame nenhum, a dor está lá, existe a hipersensibilidade a nível central, a nível periférico, que o paciente está sofrendo, mas por às vezes não aparecer em exames, a queixa de uma fibromialgia, às vezes não aparece em exame, as pessoas em volta do ambiente, ela não quer trabalhar, então fica inventando alguma coisa, mas muito pelo contrário, ela está sofrendo mesmo. E aí acaba entrando também não só na questão da dor, mas também na questão emocional, porque fica exatamente assim, como um estigma que ela tem, não quer simplesmente ter uma vida normal e fica usando a dor para alguns benefícios, que não é verdade. Fibromialgia tem muito disso, muitas dessas consequências. E nós, infelizmente, não aprendemos essas coisas na faculdade. Exatamente, eu tenho tentado dizer isso de forma mais recorrente, né? Assim, não existe dor psicológica. A pessoa está com dor, ela está com dor. Se o exame deu normal, não é porque ela não tem um problema, é porque aquele exame não foi capaz de detectar. Só isso. Teve um problema, o exame não é capaz de detectar. O exame disponível, realizado no momento, mas ela tem uma dor, então a dor é real, ela existe, tem formas de tratar. Se não conseguiu o resultado até agora, não é porque não tem tratamento, é porque o tratamento ofertado até agora não foi resolutivo, mas tem tratamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Saliciano. Você é médico de família, então você tem origem, trabalhou em algum momento na saúde pública, em postos de saúde, e há quanto tempo você não trabalha na saúde pública agora? Em É, pós-saúde? imposto de saúde já faz alguns anos aí, faz eu acho que uns 5, 6 anos que eu não trabalho. Agora, eu queria que tu dissesse para pessoas que estão nos assistindo, se você tivesse esse conhecimento antes de, quando estava no posto de saúde atendendo, qual o impacto que teria isso no seu trabalho, naquela unidade de saúde? Se você pudesse, naquela época que você adquiriu esse conhecimento depois que saiu então do posto de saúde, poder atuar com neuromodulação num posto de saúde, Saliciano. É assim, seria espetacular, né? A resolutividade, assim, explosiva, porque a gente não pode esquecer que a principal causa de consulta médica no mundo é dor, né? Uhum. Se a gente soma com saúde mental, né, que é outra frente importante que a neuromodulação muito contribui, a gente está falando aí de praticamente 60% das consultas médicas em postos de saúde Brasil afora é dor e questões de saúde mental. E qual o impacto que teria, além desse de resolutividade nos pacientes, em relação a gastos com exames de imagem?
Perfeito. Esse é outro ponto, né? Assim, a quantidade, quando eu lembro, né? Apesar da gente ter uma racionalidade na solicitação de exames complementares, exame de imagem, raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância, principalmente, mas a quantidade de exames evitados seria enorme, né? Porque, assim, a gente pensa que no nosso dia a dia, né? Quantas vezes ultimamente, eu nem lembro quando foi a última vez que eu pedi um exame de imagem desses, porque não precisa, na maioria das vezes não precisa. O exame clínico, a termografia eu faço junto, então isso acaba minimizando também um pouco, mas mesmo sem ela, assim, na maioria das vezes, na imensa maioria, eu diria que, sei lá, 80% das vezes, 90%, não seria necessário nenhum exame de imagem para pensar. Então, o impacto seria na redução de custo também para o sistema de saúde, que isso é uma coisa que a gente se preocupa, o impacto para o paciente, porque a gente prescreve muito menos, né? Isso é um detalhe importante, você me lembrou, né? De vez em Essa é a quando minha eu próxima prescrevo. pergunta. De vez em quando eu prescrevo um anti-inflamatório ali, até para não esquecer, né? É a minha próxima pergunta. Qual o impacto na prescrição de medicações no posto de saúde? Pois é, né? A gente quase não usa, né? Assim, se eu fosse na época, eu quase Na não época, usaria, né? né? Na época eu quase não usaria, porque era uma rotina, né? Acaba usando muito anti-inflamatório, muito analgésico, assim, a mitriptilina, a pregabalina, topiramato, um propranolol, e hoje em dia, a gente quase não usa. É Qual, impressionante, né? Às vezes, e pode qual o falar. impacto, Saliciano? Você que é da medicina de família, eu também sou de medicina de família. Então, mas isso que eu estou te provocando aqui. Qual o impacto que o Saliciano, que tem um conhecimento em medicina de família, poderia projetar se houvesse médicos que fizessem neuromodulação em todos os postos de saúde do país? É difícil até mensurar, né, esse impacto, mas a gente teria, além do impacto clínico, obviamente, direto para o paciente, a gente teria impacto em redução enorme de encaminhamentos, né? Então, a quantidade de encaminhamentos que são feitos para o neurologista, para o paciente com enxaqueca que não melhora com remédio, para o ortopedista, para o paciente com dor no ombro, dor no joelho, dor nas costas, neurocirurgião, reumatologia, a quantidade, né? Estou pensando como gestor agora, né? Uhum. Se fosse investir em uma intervenção, em treinamento médico para reduzir custos com encaminhamentos, medicamentos e exames desnecessários, com certeza seria essa avaliação musculoesquelética com neuromodulação, porque a quantidade de medicamentos, exames, encaminhamentos que a gente faz e que não resolve, essa é a questão. Encaminha, mas não resolve. Pede um exame, o exame vem normal ou vem com alterações que não justificam aquele sintoma. E E às vezes, prescreve um medicamento e não melhora. e às vezes essa alteração, apesar de ter uma alteração no local do que o paciente se refere à queixa, e sendo ali uma consequência, pode levá-lo a uma cirurgia desnecessária daquele local. Então, isso é interessante, viu, Sidney? Porque isso eu tenho visto, inclusive, no meio privado, né? Então, estou mais atuando no meio privado, então, situações, inclusive, da gente evitar cirurgias pré-programadas, né? Até então programados, depois, não, mas o paciente melhorou, então vou operar mesmo, né? Vou operar por quê agora, se o paciente está bem, né? Não bem apenas da dor, e aí isso é um aspecto importante, pessoal, não é apenas a dor, mas a funcionalidade, às vezes a pessoa está a gente diz aqui no Nordeste, a gente usa muito engembrado, né? O pessoal está todo duro, encurtado, né? Então, às vezes 40, 50 anos, todo duro, assim, não consegue se abaixar, não consegue fazer alguns movimentos básicos, né? Isso traz prejuízo de qualidade de vida. Então, você melhora a dor, mas melhora principalmente, além da dor, a funcionalidade, resgata a funcionalidade, melhora a qualidade de vida, fazer movimentos, exercícios que antes não conseguia fazer, né? Era muito limitado. Então, isso, né, assim, o impacto é enorme, né? A gente pode estar falando aí de uma técnica que talvez seja uma revolução na prática médica, na verdade, né? Quantidade de cirurgias, medicamentos, exames, enfim, que talvez grande parte deles nem sejam necessários, né? Exato, exato. Então, eu gostaria de deixar justamente essa mensagem, que é um convite, na verdade, essa mensagem. É um convite a você que tem ou conhece alguém que tenha dor, ou alguma patologia, alguma sequela dessas que nós conversamos aqui da live, de chikungunya, dengue. Nos siga nas redes sociais, porque nós vamos trazer informações
nós vamos trazer informações de colegas médicos que podem trazer uns dias melhores para essas pessoas que sofrem dessas sequelas e de dor, muitas informações, e sobre tratamento, sobre a possibilidade de voltar a ter funcionalidade, como o Salesiano comentou aqui várias vezes, que o que importa é trazer a função de volta. Comente, coloque suas dúvidas nos nas nossas redes sociais, que a gente vai responder. Visite o meu site, visite o site do Salesiano, que tem lá informações preciosas para vocês. E você que sofre de dor crônica, poderá encontrar um médico que mais próximo da sua casa, consultando o site, tem lá médicos em neuromodulação. Você clicando ali perto da sua cidade, do seu estado, você vai encontrar alguém que possa lhe ajudar com esse conhecimento de neuromodulação. Não deixe de compartilhar com pessoas que você conheça, que têm dor, para assistir às nossas lives. Estão gravadas. Você entra no meu site, no meu canal do YouTube, você vai ver algumas aulas já, e nós colocaremos muito mais podcast lá, porque nós queremos justamente trazer essa informação e trazer qualidade de vida para as pessoas. E isso realmente não tem preço, não tem preço. Salesiano, antes das tuas considerações finais, primeiro já quero deixar o meu agradecimento, né, por tudo doar o teu tempo aqui para esse podcast, e com certeza absoluta tu vai ter, se quiser, obviamente, oportunidade de retornar com outras casos clínicos para que possa ilustrar os nossos vídeos e as nossas lives, para que as pessoas poderão receber cada vez mais informações sobre neuromodulação. Tu quer deixar aí o teu contato, Salesiano, onde é que as pessoas podem te achar, as pessoas aí do Rio Grande do Norte, que estão sofrendo de dor e queiram conversar contigo para ver a possibilidade de um tratamento que possa ajudá-los? Perfeito. Então, assim, se colocar lá no Salesiano Lima, né, acho que www.salesianolima.com.br, tem um site que eu tenho colocado informações sobre isso, né, no Instagram tenho apenas recentemente, começado a colocar, mas estou com ajuda lá, estou publicando quase diariamente vídeos também, né, @dr.salesianolima. Tem muita informação lá também, e todas as perguntas e comentários que têm surgido lá, eu respondo todo mundo, então eu respondo e respondo rápido, né? Tem um telefone também que a gente fica com a secretária, mas que quando vem perguntas, frequentemente vem perguntas assim, né, perguntas mesmo de dúvidas, né? A menina me passa, eu respondo também, né? É o 849-9490-5995, né? 849-9490-5995. Dúvidas clínicas, dúvidas mesmo se funciona, faz isso, aquilo, também tenho respondido por lá. E assim, eu acho que a mensagem principal é essa, tanto uma mensagem para os médicos, assim, tentar se empoderar dessa técnica, né, qualquer especialidade médica, praticamente, né, qualquer especialidade médica, eu brinco dizendo, olha, tirando patologia, né, você vai fazer só uma análise anatopatológica ali, de uma peça, todas as outras especialidades médicas provavelmente se beneficiam dessa técnica, vai ter alguma doença que vai ajudar seu paciente com essa técnica, né. Eu diria assim também, qualquer médico, independente da especialidade, que queira tratar pacientes de dor, de disfunções, a neuromodulação, independente da especialidade, vai contribuir. Até se o patologista quiser fazer isso, quiser abrir consultório, ele pode fazer neuromodulação e começar a fazer. É verdade. É Por isso que eu verdade. não digo patologista, não. Se ele quiser começar a atender pessoas com neuromodulação, ele vai conseguir sucesso na sua carreira de atendimentos também. Verdade, tem patologia, qualquer médico, né, de gente Qualquer médico, pode ser exatamente. útil, né? E que queira atender Assim, pacientes, óbvio, né? exatamente. Bom, as considerações finais são assim, primeiro te agradecer assim, pela oportunidade, né, de ter contribuído muito e vem contribuindo no ensino disso, na formação, no apoio, na discussão de casos complexos, né? Agradecer o convite também, né? Acho que a gente precisa realmente ter essas. Eu sei que você está numa rotina intensa aí de live quase todo dia, né?
Quase Vamos todo dia lá. tem uma. Assim, é isso, vamos em frente e provavelmente daqui nos próximos anos aí vai ter uma verdadeira revolução aí na medicina no Brasil, quem sabe no mundo, né? E a gente está talvez publicando mais sobre isso, estou montando aqui algumas coisas de pesquisa também sobre isso. Em breve, aí nos próximos um ano e meio, vamos ter novidades boas aí de Já, publicações sobre. já tem um podcast meio que agendado, só falta saber a data, com um colega de Portugal. Vamos lá, É isso aí, vamos dar estamos lá, fora. estamos em Portugal também. Então, Salesiano, Valeu. muito obrigado. Obrigado a todos os presentes, né, que estiveram aqui nos ajudando. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas, pelos likes. Por favor, deem likes, né? Nos sigam e deem likes. Isso também nós temos que pedir. Todo mundo pede que faz live, então vamos pedir, né, Salesiano? Deem likes. Essa parte eu ainda sou ruim ainda. Sou bem travado para isso, mas estou aprendendo. Vamos dar os likes, vamos compartilhar também, né? Então tá, pessoal, muito obrigado, boa noite, até a próxima podcast. Um Até a abração. próxima, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.